E aí, perdedores, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre como a China trata as suas Big Techs, ou como que ela conseguiu, né, domá-las. Não perca, assista o vídeo até o final, logo após a nossa abertura. Então, Breno Altman fez uma entrevista muito interessante aqui com o Felipe Durante, sobre como é viver na China e como a China trata ali as redes sociais. Ele vai citar até o caso do Felca, né, dizendo que o que o Felca cita no vídeo dele sobre a adultização não aconteceria na China. E é explicado nesse vídeo aqui que é muito bom. Eu vou deixar o link desse vídeo em um vídeo completo, né, da entrevista que o Bruno Altman faz com o Felipe na descrição. Recomendo que assistam, tá bom? Vamos lá então ao vídeo. Passar um minuto. A primeira pergunta é direta. Há censura na internet na China? Sim, né? Sim, há censura, sim. Isso é oficial do governo. Não é escondido. Eu acho que talvez a maior diferença entre o que é feito na China e os Estados Unidos, são as duas maiores potências, é que aqueles não escondem que isso é feito, né? Até com relação. Você vê que ele fala, né? A diferença é que tem censura assim na internet na China. A única diferença é que na China não é igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles não falam que tem censura. Na China ele já deixa bem claro, tem, acabou, pronto. Isso ele fala que é uma grande diferença dos dois, né? Então, censura na internet, nos meios de comunicações, tem quase todos os países do mundo. E na China tem muito controle de internet por um motivo muito claro. Não sei se vocês vão lembrar o caso Snowden, né? Que tem até um filme sobre isso, que ele vai denunciar os países em 2013 que são mais hackeados, né? Investigados pelos Estados Unidos, pela CIA. Até na época ele coloca o Brasil, por causa do pré-sal, sendo no governo Dilma, né, sendo um país mais investigado, no meio da Dilma, sendo mais hackeado, investigado pelo governo estadunidense. Então, só para você ver, né? Por que a China tem tanta censura na sua internet. Esse é um dos motivos, né? Vi aquele vídeo do Felca sobre a adultização das crianças e tal. Aqui nunca aconteceria, porque as plataformas não deixariam nada daquilo subir. Porque caso suba, a plataforma pode ser derrubada. Tomar multa, ser derrubada, não funcionar mais. Então aqui Você existe viu, sim né? Ele censura. falou que no caso que aconteceu ali, que o Felca demonstra no vídeo deles, sobre a questão da adultização das crianças, pedofilia, esse tipo de coisa, na China não ia acontecer, ou ia ser derrubado, ou essa Big Tech ia cair e acabou. Ia tomar uma multa, ia cair, ia deixar de existir e pronto. Em parte porque há quase 200 anos existe propaganda contra a China. A primeira prensa que foi trazida para cá, porque os estrangeiros na China só podiam negociar aqui em Guangzhou. Era o único local do país onde eles podiam negociar. A primeira prensa que veio para cá era para fazer um jornal para espalhar propaganda dos ingleses aqui na cidade. Isso em 1830. Então, Então você viu, né? É uma história que eu falo. Eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de agosto, que é o dia do historiador, da historiadora. E por que a gente fala que a história é importante? Você vê, né? Ele fala que em 1930, né? Foi instalada uma das primeiras prensas no qual ela fazia propaganda contra o governo chinês em prol dos ingleses. Então, por isso que a China tem tanto esse controle sobre sua imprensa, sobre sua internet. a parte da censura também é para isso, para evitar que essa propaganda entre aqui, né? Agora, a China substituiu as plataformas norte-americanas por plataformas chinesas, é assim? Também, porque várias plataformas americanas elas funcionavam aqui. O Facebook funcionou aqui por bastante tempo, o Instagram e o WhatsApp até serem comprados pelo Facebook. O processo do Facebook foi que eles trabalhavam, eles deixaram grupos terroristas se organizarem lá dentro. A China pediu para eles fazer alguma coisa, obviamente eles não fizeram nada, porque eles trabalham diretamente com o governo dos Estados Unidos, então eles têm interesse em desestabilizar a China, e a China cortou o Facebook. Mas, como O motivo da China ter cortado o Facebook, né? Vários grupos terroristas estavam ali dentro, né? A China pediu para que tirasse isso com o objetivo dela combater a China, porque a China é a segunda maior potência do mundo. Pode ser que logo passe ali o próprio Estados Unidos. Como eles precisam combater a China, eles não quiseram cumprir com isso.
Então o que a China faz? Tira o Facebook, a Meta no caso de lá, e vai colocar várias e várias empresas, como eu ia falar aqui no longo do vídeo, nacionais da China. Né? Então a China é poucas ideias. Você não cumpre o que nós pedimos, tiramos e acabou. Mencionou, nesse processo a China desenvolveu toda uma rede de aplicativos próprios, know-how, tecnologia e principalmente os dados ficam aqui, né? Então isso eu acho que é muito importante. E não é que essas empresas, o Google, o Facebook, o Twitter, eles não podem operar aqui. Eles podem, só que eles têm que obedecer à lei chinesa, que é o que eles não querem. Agora, as pessoas conseguem acessar... Tanto o Google, como a Meta, o Twitter, ou o X, né? Não sei lá como que chama esse negócio. Pode operar lá dentro, desde que cumpra com as regras deles. Então quer dizer que ela quer controlar? Sim, para evitar tipo de propaganda contra o governo chinês, para evitar tipo de hackeamento, pirataria dentro do governo, investigação, enfim, tudo aquilo que eu citei anteriormente no vídeo. Então poder pode, mas tem que cumprir com as regras do governo chinês. Estão errados? Lógico que não. Porque a internet não pode ser terra de ninguém. O próprio Felco mostra isso no vídeo dele, né? Quando a internet é terra de ninguém, acontece o que está acontecendo aí com nossas crianças. E não é só com nossas crianças, né? Com mulheres, animais, né? Você falar o racismo, o preconceito, a transfobia, enfim, a misoginia, né? LGBTQ-fobia, enfim, tudo isso daí que nós conhecemos. Essas plataformas norte-americanas através da internet comum ou é preciso VPN? É preciso de um VPN. Na Apple Store, por exemplo, tem VPN. Então, muita gente acha que isso é ilegal, que dá cadeia, e não dá cadeia. Usar VPN não é ilegal na China. Tem oficial na Apple Store. O que pode dar cadeia? A pessoa ir lá pegar uma notícia de independência de Taiwan e sair postando nas redes sociais aqui. Isso pode dar um problema porque tem uma lei de secessão na China, como tem no Brasil, como tem nos Estados Unidos. Né? Então, aqui um exemplo. Eles podem cessar uma rede norte-americana de fora usando uma VPN. Você não pode pegar uma propaganda deles contra a China e postar na rede social deles, senão vai ser derrubado. Então, isso pode se dar um problema. O VPN em si não é um problema. Agora, para cada uma das plataformas americanas, a China organizou sua própria plataforma. Ou seja, o Facebook foi substituído, o Instagram não, tem mais de uma. Tem mais de uma, tem várias. Várias. Ou seja, não tem nenhuma plataforma que monopolize ou que oligopolize a audiência como ocorre nos Estados Unidos e no Ocidente. Não tem. Porque a gente tem várias... Ele pergunta se tem uma empresa parecida como tem aqui, né, que vai monopolizar esse segmento, né, como ele pergunta. Ele fala que na China não tem, são várias empresas de redes sociais, de busca na China que você pode estar utilizando, não existe somente uma. Plataformas diferentes. Tanto em relação ao papel que cumpre no Ocidente o Facebook, o Instagram, o Twitter, tem um Twitter chinês, tem ou mais de um? Tem. Eles foram construindo suas próprias plataformas. Sim. E claro que, obviamente, com tanto o governo dando apoio financeiro, né, para desenvolver essa tecnologia e esse conhecimento, quanto o governo censurando tudo que é aquilo que eles acham que não pode circular por aqui, né? E o governo apoia, né, com incentivos fiscais, né, com ajuda, subsídios para eles criar sua própria empresa. Como esse controle digital afeta a vida privada dos cidadãos? As pessoas reclamam disso? Eu acredito que as gerações mais da internet novas, talvez, né? Porque o jovem que normalmente é mais desafiador de postar coisas que vão de encontro, né? Mas pelo pouco que eu conheço das pessoas chinesas, das pessoas com que eu trabalhava, ninguém tinha problema com isso. Afeta o acesso à informação e à cultura, esse controle digital? De certa forma, sim, porque, querendo ou não, o VPN e o que eles chamam de grande firewall, eles impedem muita coisa de chegar aqui, né? E isso afeta tanto coisas positivas para a cultura, quanto coisas negativas, como filmes de propaganda de Hollywood, por exemplo. Mas também coisas positivas que poderiam entrar aqui. Por isso, inclusive, que tem muita gente que trabalha com criação que vem para a China, porque são pessoas que cresceram, digamos, não sem limite, mas com um limite maior, né?
que tem acesso a fontes e referências diferentes para poder trabalhar com criação. Eles vêm trabalhar aqui na Ásia. A juventude chinesa, o que ela faz com o seu tempo livre? Muita internet, né? Isso aqui a gente vê para tudo quanto é lado, o pessoal no celular A juventude chinesa faz o tempo livre. Para muita internet, né? o tempo todo. É muito comum o pessoal ficar no celular aqui direto. Em qualquer lugar. É nas praças, supermercado, metrô, o pessoal fica muito na internet. Tem muita atividade física, existem restrições, principalmente para adolescentes e crianças, a quantidade de horas que eles podem passar no celular, por conta do governo, né? O governo impôs limitações, mas no fim, a gente ainda vê muita... O governo impõe limitações para os jovens ficar na internet, né? Igual no Ocidente, que é liberado, e vê que a gente viu no vídeo do Felca, por exemplo, que aconteceu, né? Então eles controlam o tempo da criança, é o próprio governo. Gente, né? O tempo todo no celular aqui. Isso não é coisa só da China, né? Mas... Na China, o celular passou a ser uma ferramenta dominante. Nem dinheiro existe mais. Você vai ver em cidades menores ou pessoas mais velhas usando dinheiro. O governo é ótimo a perguntar se ainda existe dinheiro na China ainda. Ele vai dizer aqui, né, o Felipe, que poucos quem usa mais são os velhos em alguns locais, né? Mas a grande maioria é equipamento eletrônico. Porque é gente que ou tem desconfiança de banco, ou porque não sabe lidar com o celular, tem alguns desses motivos. Mas de modo geral, ninguém mais usa carteira na China, né? A gente usa direto todos os pagamentos via celular. A imprensa chinesa trata dos problemas do país? Ou ela é uma imprensa de adulação ao que faz? Os problemas do país é com adulação ou não, no caso, né? Faz o governo? Eu acredito que é um pouco dos dois, mas em parte porque toda a questão do confucionismo, por exemplo, tem uma limitação do que pode ser, até onde se pode criticar os líderes. E a China sempre foi assim como é o Japão. Por exemplo, você vai perguntar para um japonês a respeito de criticar o imperador, é inconcebível para eles. Eles não conseguem processar essa informação de como assim, sabe? Isso é um processo do confucionismo, do daoísmo, em parte do budismo. Então eu acredito que a imprensa siga isso de uma certa forma, né? Que não é... Mais uma vez aqui ele está usando a questão histórica, né? Ele falou que é uma questão do budismo, do hinduísmo, do confucionismo, essa ideologia de que se você não poder questionar o governo, ele cita o exemplo do Japão, questionar o imperador, enfim, ele falou que é uma questão histórica, ideológica até, aqui, né, de ideologia, religião e tudo mais, né? Bem curioso. Por isso que eu falei, isso como uma história importante. Por conta do Partido Comunista Chinês. Talvez o partido tenha intensificado isso, mas isso é uma característica da cultura chinesa. Ó, você viu aqui, já no final do vídeo, ele vai falar que é uma característica da cultura chinesa, né? Essa questão de controlar ali, dos próprios órgãos da imprensa não falar muito mal do governo chinês, do partido, é uma questão histórica, né? Tanto do partido chinês. Então isso já vem de antes. Só para você ver como é curioso, é uma questão ali a ver com o contexto histórico. Por isso que é tão importante você aprender história. Porque todo mundo acha que é por causa do comunismo, que o comunismo é uma ditadura, que não deixa as pessoas falarem e tudo mais. Mas na verdade a grande ditadura é o capitalismo, que impede que as pessoas aceitem na sociedade, que as pessoas não sobrevivam, não tenham o que consumir, que passem fome e tudo mais que nós conhecemos que o capitalismo faz, né? Essa luta de classe, né? Essa máquina de moer gente. Correto? Isso daí eu postei para vocês verem esse pequeno fragmento, para vocês verem como que a China trata aí as grandes big techs, como que elas tratam suas redes sociais e como que as pessoas convivem ali dentro, né, com o advento da internet, tá ok? E por hoje é só, perdedores. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar, se inscrever no canal e nos ajudar com o apoio escaneando aí o QR Code que está na tela, tá bom? Até a próxima e desligue as telinhas e valeu um livro.